A Gruta das Orquídeas. Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Espírito Antônio Carlos. Um lugar pitoresco. Numa tarde ensolarada, a maioria dos moradores de uma cidadezinha pitoresca saía do trabalho e voltava para casa sem notar a beleza do suplente. Era um lugarejo pacato, ou melhor, era antes do crime hediondo. Mas quase não se falava mais nisso. O senhor Nico sentia-se aliviado por não comentarem mais sobre o assassinato. Não gostava de ser desagradável com as pessoas, mas não aguentava mais falar dessa tragédia. Evitou até sair de casa por uns 2 meses porque bastava ser visto por alguém para escutar. E verdade, senhor Nico, que a criança não tinha mais sangue. Com o ferimento no peito atingindo o coração, é natural que o cadáver não tivesse sangue, respondia esforçando-se para não ser indelicado. Ela foi torturada. Não tinha sinais. O único ferimento foi em seu peito, respondia tentando encurtar a conversa. O menino morreu em outro local. Tudo indica que sim, pois onde foi encontrado não havia indício de sangue. A vontade dele era pedir aos curiosos para irem à delegacia e perguntar ao delegado. Mas as pessoas sabiam que ele com certeza estava muito bem informado. E realmente sabia de tudo. E quando cansaram ou souberam tudo o que queriam, passaram a falar sobre outras coisas, e assuntos não faltavam. Eram fofocas de casamentos, festas, brigas e acontecimentos corriqueiros. O lugar era deveras agradável, por isso vamos chamá-la de cidade pitoresca. Tinha um clima ameno e de qualquer local da cidade podiam-se ver as montanhas. Eram 4, sendo 2 maiores e todas cobertas com mata nativa. Perto havia o lago, grande e bonito, onde moradores e turistas costumavam pescar. As ruas foram planejadas, asfaltadas e arborizadas. O movimento de veículos era escasso, tudo muito tranquilo. O comércio próspero atraía turistas ávidos pelos belos artesanatos. Mas a maior atração era o lago de águas limpas e pesca farta. O senhor Nico atravessou a praça com muitos bancos e canteiros floridos, cumprimentando todos que encontrava e parou num bar. O de sempre, pediu sorrindo. O garçom lhe trouxe uma limonada gelada. O senhor está vindo da fazenda? Indagou César, o proprietário do bar. Não, quando vou à fazenda venho de jipe, respondeu o senhor Nico. Fui conversar com o prefeito. Pedi ele que conserte a estrada. Passei por ela ontem e notei pelo menos uns 8 pequenos buracos. Pediu ou deu ordem? Perguntou César. Pedi, respondeu o senhor Nico sorrindo. Temos verbas e todos nós, moradores, usamos muito a estrada. E não é bom desagradar os turistas. De fato, os moradores usavam muito a estrada de 40 quilômetros, que ligava o lugarejo a uma cidade maior, que denominaremos das fábricas. O senhor vai querer um tira-gosto? César perguntou atencioso querendo agradar o seu mais importante freguês. Não, obrigado, tenho de ir. Meu sobrinho Fernando já deve estar me esperando. O senhor gosta muito do seu sobrinho, não é? Inquiriu novamente César. Gosto muito. Ele é meu único sobrinho. Tenho somente uma irmã. Minha família é pequena e Fernando é competente e leal. Ele não ficou ressentido com a mudança. Ele era seu herdeiro e de repente não é mais. Se ficou, não demonstrou, respondeu o senhor Nico. Mas ele não foi excluído. Dei a Fernando muitas ações da fábrica, passei em seu nome a casa em que mora e outras propriedades e aumentei seu salário. Talvez Fernando tenha ficado decepcionado, mas não demonstrou e continuou mesmo. Admiro-o por isso, pensou o senhor Nico. Depois olhou para César e dirigiu seus pensamentos ao dono do bar. Este aqui é muito observador, creio que é tão bem informado quanto eu. Devo ser cauteloso com ele. Não sei bem o que é, mas algo em César me desagrada. Talvez ele não seja o que quer aparentar ser. Agora o senhor tem motivos para voltar mais cedo para casa, não é, senhor Nico? Seu neto, comentou César. É verdade. Nicolás me devolveu a alegria de viver, exclamou o senhor Nico alegre. Já vou indo, marque na conta. O senhor Nico saiu. Era seu costume comprar em vários locais e, uma vez por mês, seu secretário pagar as dívidas ou contas, como costumavam dizer. Era freguês antigo e todos ali o conheciam,
Admiravam-no e alguns invejavam. Estava com 56 anos, era saudável, disposto, inteligente e bom administrador. Gostava da cidade e de certa forma a administrava. Nunca gostou de política, mas ultimamente o prefeito era ele quem indicava. Mas, para receber seu apoio, a pessoa tinha de ser honesta. Visitava regularmente a prefeitura e conferia as entradas de verbas e as saídas. Se encontrasse alguma irregularidade, ele dava um prazo, normalmente de alguns dias, para regularizarem. E dava certo, ninguém ousava contrariá-lo. Com administração honesta e competente, porque ele como bom administrador assessorava o prefeito, a cidade prosperava e a população ganhava boas escolas, bons postos de saúde, ruas limpas, bons serviços, com trabalhadores bem pagos e satisfeitos. Foi caminhando devagar até seu veículo. Olhou para as montanhas admirando-as. Sentia-se tranquilo quando as olhava. Às vezes, sentia que a natureza parecia lhe agradecer por ele preservá-la. A conservação das matas era de fundamental importância para ele, que dizia sempre: a cidade sobrevive e sobreviverá se preservarmos a natureza. Não cortem nenhuma árvore, plantem-nas, não devemos nunca sujar nosso lago. E, acreditem, a natureza sabe ser grata, mas também pode, quando agredida, revidar. E ele dava exemplos. O Sr. Nico era o maior latifundiário da região. Sua fazenda era enorme. Administrava bem a propriedade, que lhe rendia um bom capital e preservava a natureza. Criava gado e cavalos de raça. Ao perceber que faltava ração de qualidade no mercado, fez em suas terras uma fabriqueta de ração para gado. Foi ampliando até tornar-se grande. Passou, então, a vender seu produto para todo o país. O lucro da fazenda ultrapassava o da indústria de tecidos. Antes, sua intenção era que Fernando administrasse também para aprender com ele, mas agora seus planos eram ensinar o neto quando ele se tornasse adulto. Para isso, levava sempre o garoto à sua propriedade rural. Queria ensiná-lo a amar a fazenda como ele a amava. Abriu o portão de sua casa, que durante o dia ficava sempre destrancado, e entrou. O portão era fechado às chaves somente à noite por Francisco, um antigo empregado, que era jardineiro e também o faz-tudo, mas na maioria das noites esqueciam de trancá-lo. Nunca ninguém havia entrado na casa sem ser anunciado. O jardim da casa era bem cuidado, a grama estava sempre aparada e os canteiros floridos. O Sr. Nico subiu as escadas, entrou por uma porta lateral, sempre aberta, e foi à cozinha tomar água. "Boa tarde, Odete", exclamou cumprimentando a empregada. "Boa tarde, Sr. Nico", respondeu a empregada. "Estou preparando o jantar. O Sr. Fernando jantará conosco?" "Não, ele tem compromisso, por isso vim mais cedo para conversarmos. Eu também devo sair logo após o jantar." "O compromisso de sempre?" perguntou Odete. "Sim. Peça a Ada para ficar com Nicolás." "Ora, Ada mora aqui e não sai à noite. Aliás, ela saía muito pouco, mas ultimamente tem se ausentado. Acho que a babá está namorando." "Namorando? Estranho", comentou o Sr. Nico. "Estou apenas deduzindo. Algumas tardes, quando Nicolás está na escola, ela tem saído muito arrumada e não me diz para onde. Também não insisto, pois isso não me interessa", disse Odete com desdém e informou: "Francisco me pediu para sair mais cedo hoje. Dei permissão. Depois de organizar o jantar, vou para meu quarto. Estou com dor de cabeça." "Odete, você deve voltar ao médico", pediu o Sr. Nico. "Não tenho nada. É somente uma dorzinha." "Entendo." O Sr. Nico achava que Odete dava desculpa de dor de cabeça para ficar sozinha ou descansar. De fato, ele a levou ao médico e após muitos exames afirmou que ela estava saudável. O Sr. Nico saía às vezes, ia a um local em outra cidadezinha próxima, a cidade Encontros, a 50 quilômetros, onde permanecia algumas horas e voltava no mesmo dia. Como fofocavam sobre isso? Diziam que ia ver uma amante que, por escondê-la, deveria ser casada. Desde que ficou viúvo, foi muito assediado, até por garotas. Chegaram a comentar que ele e Odete eram amantes. Sua empregada gargalhou muito quando soube disso. "Imagine, Sr. Nico, eu sou amante."
Odete tinha 59 anos, não se importava com sua aparência, nem pintava os cabelos, que eram quase todos brancos. Os fofoqueiros concluíram depois de muito especular que os dois não eram amantes, então acharam outra, a que era misteriosa. Sabiam que ele ia a determinado prédio e, lá, a um apartamento. As pessoas não ousavam perguntar diretamente, mas os mais audaciosos davam indiretas. O senhor não vai casar de novo? Não, respondia sério demonstrando que esse assunto não lhe era agradável. Amo muito Lilian, ainda. Não sente falta de companhia? Não, vivo bem comigo mesmo. Não tem nem amantes. Por que quer saber? Que tem você com isso? Uma resposta assim cortava a curiosidade. O senhor Nico tomou água, comeu um biscoito e observou Odete, que cortava alguns legumes. Ela trabalhava para ele havia muitos anos, era sua empregada de confiança. Quando sua esposa faleceu, foi Odete que passou a administrar a casa, fazia compras, resolvia todos os problemas domésticos e organizava o serviço das outras duas empregadas. Morava nos fundos da mansão, nas dependências dos empregados. Seu aposento era composto por sala, quarto e banheiro. Era viúva, tinha 2 filhos, que o senhor Nico ajudou a criar, e que agora, adultos, eram empregados dele. Um trabalhava na fábrica de tecido de que Fernanda era gerente, e o outro, na fazenda com ele. Odete era mais que empregada, era sua amiga. O único defeito que ele achava nela era ser avessa a qualquer religião, achava mesmo que fosse ateia. Nunca ouvi a Odete dizer aí, meu Deus. Ou alguma expressão invocando o santo. Não podia falar sobre isso com sua empregada, uma vez que ele também não frequentava muito a igreja, embora tivesse sua crença. Como Ada, a babá de seu neto, era muito religiosa, pediu a ela para levar Nicolás à igreja e passou a ir também. Tinha de manter as aparências, pois em sua opinião a religiosidade dava mais crédito ao indivíduo. A casa agora está mais movimentada, com mais pessoas, pensou ele. Com a vinda do neto, o serviço dobrou e foram contratadas mais uma empregada e uma babá. O senhor Nico foi para seu escritório. Fernando ainda não chegara. Foi até a janela e ficou olhando, distraído, o jardim. Gostava muito de sua casa, espaçosa e bem cuidada. Recordando o passado, lembrou-se quando a família passou a residir ali. Ele estava casado havia 2 anos e Nicolás filho, o Niquinho, tinha 8 meses de vida. O senhor Nico herdara de seu pai a fábrica de tecidos quase arruinada. Seus pais faleceram num acidente, antes de completarem 50 anos. Ele ficou com a fábrica e sua irmã com outras propriedades. Para não ter desavenças, ele ficou com bem menos. O cunhado e a irmã levaram vantagem na partilha. Com 20 anos, passou a estudar à noite, fazia um curso de administração e trabalhou muito, mas muito mesmo. 2 anos depois, quitava as dívidas da fábrica, que logo começou a dar lucros. Conheceu sua esposa, a meiga Lilian, na faculdade. Namoraram e casaram. Foi uma união feliz de 2 almas afins. A família dela era rica e, meses depois que se casaram, ela recebeu de herança a casa em que moravam e a fazenda. Foi uma alegria enorme quando Lilian ficou grávida e aguardaram ansiosos a chegada do nenê. Resolveram que, se fosse menino, teria o nome dele. E Niquinho nasceu sadio, uma criança linda. Depois fiquei doente, exclamou o senhor Nico baixinho. Uma doença que parecia não ser grave se complicou. Por imprudência, não fez repouso, não tomou remédios e até viajou com Lilian e Niquinho. No hotel, sentiu-se muito mal e teve de ser hospitalizado, ficando vários dias muito doente, com uma forte infecção. Resultado, ficou impotente. Ninguém mais soube disso, somente Lilian. Regressaram da viagem e ninguém desconfiou. Procurei outros médicos, pensou ele, em cidades diferentes e longe daqui, fiz tratamentos e não adiantou. E Lilian me consolou. Parece que a vejo segurando minhas mãos, me olhando nos olhos e dizendo: Nico, amo você. Do amor pode haver sexo, mas sexo não é amor. Amo você pelo espírito. É com acento circunflexo minha alma que ama a sua. Podemos viver nos amando sem sexo e nosso amor será muito mais puro, espiritual. Não conseguirei viver sem sua presença.
Depois, temos Niquinho. Nosso filho merece ser criado no lar de amor. O Sr. Nico, ao se lembrar da esposa, enxugou umas lágrimas e exclamou emocionado: Lilian, como sinto sua falta. Amo-a muito. Lembrou também quando Lilian lhe pediu para mudar para aquela casa, onde morou com seus pais e tiveram uma infância e juventude muito felizes. Mudaram e fizeram no decorrer dos anos muitas reformas. Construíram até uma piscina porque Niquinho gostava de nadar. Amava aquela casa, onde os três, Lilian, Niquinho e ele, foram muito felizes. Lilian lhe dizia sempre: esta cidade e nosso lar são especiais, Nico. Não existe lugar mais lindo que este. Quando amamos, tudo é maravilhoso. E o Sr. Nico concordava. De fato, a cidadezinha era realmente pitoresca. Tio, chamou Fernando entrando no escritório. Como está o senhor? Bem, Fernando. Estava olhando o jardim e nem o vi chegar. Lá de fora vi o senhor. Estava pensativo. Está triste? Aconteceu algum fato que o desagradou? Não, respondeu o Sr. Nico. Somente estou saudoso. Pensava em Lilian. Admiro o amor que o senhor sente por titia. Tanto que não se envolveu com ninguém. Faz 7 anos que está viúvo e 4 e meio que Niquinho faleceu. Faz tempo que os dois se foram e eu fiquei muito sozinho, vivia de lembranças. Você, Fernando, me ajudou muito, sou-lhe grato por isso. O Sr. Nico suspirou e mudou de assunto. Quando você fará aquela viagem ao exterior? Acho que vou marcar para o final do próximo mês. Quero deixar os problemas da fábrica resolvidos. Agora não é bom para sair, época de colheita do algodão. O senhor sabe que eu gosto de negociar com os agricultores. Eles confiam em mim. É verdade, você tem feito boas compras. Mas quero que vá e leve Isabelle para passear. Você precisa descansar, se distrair e também acho importante que conheça fábricas de outros países. Temos de nos atualizar. Passaram a falar de negócios. Nota da Medium, o autor, Antônio Carlos, não querendo identificar as cidades, preferiu denominá-las de pitoresca, a cidade em que o Sr. Nico morava, das fábricas para o centro maior, onde estava a fábrica de tecidos, e encontros, onde na história alguns personagens se encontravam. A surpresa. Os dois, o Sr. Nico e Fernando haviam terminado de resolver as questões da fábrica, quando escutaram: Vovô. Vovô Nico. Olharam pela janela e viram Ada, a babá, esforçando-se para acompanhar um garoto que corria. Ele anda como o senhor, comentou Fernando. De fato, Nicolás caminha desajeitado como eu, afirmou o Sr. Nico contente. O Sr. Nico pensou no filho Niquinho, que era parecido fisicamente com Lilian, e em Nicolás, seu neto, que se parecia com Eva, a mãe dele. Chegou a fazer exame, teste, e realmente o garoto era seu neto. As pessoas, ao vê-los andando, afirmavam: como vocês dois andam do mesmo jeito. Jogavam a perna direita mais para frente, viravam o pé esquerdo para dentro e gingavam o corpo. Realmente, eram desengonçados. Logo a porta do escritório se abriu e um garoto louro de olhos azuis, de 6 anos, abraçou o avô, mas não o beijou porque estava com o rosto lambuzado de sorvete. Oi, Fernando, cumprimentou o garoto. Oi, Nicolás. Dispenso seu beijo. Como está sujo, respondeu o Fernando rindo. Fui depois da aula à sorveteria com os amigos, explicou Nicolás. Vovô, a primeira rodada nós pagamos, mas a segunda pedi para marcar na sua conta. Tudo bem? Tudo, Nicolás. Mas agora vá tomar banho, logo jantaremos. O menino saiu correndo. Como Nicolás é bonito. Ele ter aparecido depois de anos foi uma surpresa, exclamou Fernando. Foi sim. Ele é agora meu objetivo da vida. A cidade está tranquila, não é, titio? Indagou Fernando. Encontrei o delegado quando vinha para cá. Ele me disse que nesta semana houve somente uma ocorrência, um grupo de jovens turistas fez uma arruaça na praça. E que não há suspeitos no caso do assassinato do menino. E não tem mesmo, concordou o Sr. Nico. Achamos que os criminosos são pessoas de outra cidade. Foi uma crueldade. Acho que os pais daquela criança foram imprudentes. Uma criança não deve ficar à solta, opinou Fernando.
Concordo com você. O garoto morto, Rodolfo, de apenas 7 anos, estava sempre sozinho. Disseram até que era visto no lago com amigos ou desacompanhado. A mãe não se importava com ele e o padrasto surrava com frequência. Não entendo como alguns pais se descuidam dos filhos. Isabela e eu nos preocupamos muito com os nossos. Ela sempre os leva a todos os lugares, até na escola, e busca. É melhor esquecer esse crime. Com certeza, foi alguém de longe, talvez tenha sido realmente uma vingança. Esse casal morava aqui havia 3 anos. Sabe-se lá o que fizeram no passado. Já vou indo, Títio. Isabela e eu temos um compromisso esta noite. Boa noite. Boa noite, Fernando. O sobrinho saiu e o Sr. Nico ficou olhando o céu. As primeiras estrelas apareciam. Hoje estou saudoso, exclamou suspirando, e lembranças vieram. Sofreu muito quando a esposa, sua Lilian amada, ficou doente e faleceu. Seu consolo foi Niquinho. O filho não lhe dava preocupações, era obediente e carinhoso, mas não gostava de estudar. Terminou o ensino médio depois de muita insistência. O filho prometera trabalhar com ele, queria administrar a fazenda, pois gostava muito de animais, mas antes queria viajar. O Sr. Nico concordou, pois o filho era muito jovem e deveria conhecer muitos lugares antes de ter maiores responsabilidades. Foi numa dessas viagens que aconteceu a tragédia. O acidente. Que tristeza, exclamou o Sr. Nico baixinho. Num acidente de avião, Niquinho e todos os passageiros faleceram. E o dinheiro sumiu, balbuciou. Quando seu filho fez 3 anos, Lilian passou a depositar todo mês para ele determinada quantia num banco em uma conta de investimento. Após o falecimento de Niquinho, ele foi ao banco e lá lhe informaram que seu filho havia retirado esse dinheiro meses antes de falecer. Fiquei sozinho e passei a trabalhar muito, falou e sentou-se na sua poltrona favorita. Fez um testamento deixando tudo para seu sobrinho Fernando, que trabalhava com ele na fábrica desde jovem. Não queria deixar nada para sua irmã nem para o seu cunhado folgado, que nunca trabalhou e gastou todo o dinheiro que sua irmã herdara. Era ele quem os sustentava, dando-lhes todo mês uma generosa mesada. Mas não gostava deles, até os proibira de visitá-los e os via raramente. E, por certo tempo, Fernando ficou sendo meu único afeto, falou baixinho o Sr. Nico. Vivia muito solitário, até que num domingo à tarde, Odete anunciou uma estranha visita. Eva? Conhece? Perguntou estranhando o Sr. Nico a Odete. Senhor, eu não a conheço. Creio que essa moça já foi bonita, mas com certeza está doente, não tem cabelos. Será que não é a moça que Niquinho namorou? Aquela que o senhor não queria, a modelo, a caça-dotes. Ela não se chamava Eva? Será ela? Que irá querer? Mande-a entrar, vou recebê-la no escritório. Logo a visita entrou. Odete os deixou a sós. O Sr. Nico a encarou. A moça estava bem vestida, mas muito magra e sem cabelos. Estendeu a mão cumprimentando-a, ela apertou a mão dele e falou. Senhor Nico, sou Eva, a ex-namorada de Niquinho, seu filho. Sei que o senhor, mesmo sem me conhecer, não gostava de mim, mas as circunstâncias me obrigam a visitá-lo. Como o senhor vê, estou doente, e, devido à quimioterapia, caíram meus cabelos. Posso sentar? Claro, me desculpe. Sente-se por favor. Aceita algo? Água? Café? Ofereceu o Sr. Nico. Não, obrigada. Devo ser rápida. O senhor tem um neto? Eu o quê? O Sr. Nico perguntou assustado. Tive um filho da minha relação com seu filho Niquinho, afirmou Eva. Vou explicar. Conheci Niquinho no exterior, onde fui fazer uns desfiles. Foi paixão à primeira vista. Tornamo-nos amantes. Niquinho falava que o senhor era enérgico e que não permitiria que ele se casasse com uma modelo que já fizera no artístico. Disse também que naquele momento ele não queria enfrentá-lo, porque sua mãe tinha morrido e que o senhor sofria muito. Fiquei grávida e ela passou a me sustentar e me escondeu no exterior. Mas vim ter a criança aqui, queria que ela tivesse a nossa nacionalidade. Depois voltei com meu filho para o exterior. Niquinho o registrou. Chama-se Nicolás Neto. Dizia para mim que assim que fosse possível ele nos apresentaria ao senhor.
Mas, Niquinho foi se afastando de mim. A paixão acabou. Ameacei-o com um escândalo. Então ele me deu uma razoável soma de dinheiro e depositou outra no nome do nosso filho e passou a me dar uma mesada. Quando soube pelos jornais da sua morte, eu tinha encontrado outra pessoa. Casei-me e logo tive uma filha. Silenciei sobre esse fato porque tive medo de que o senhor, ao saber da existência de seu neto, tiraria meu filho de mim. Eu retirava todo mês o dividendo do dinheiro aplicado em nome do meu filho. Tudo transcorria bem até que fiquei doente. Eva fez uma pausa, suspirou e voltou a falar. O senhor Nico estava atento e surpreso. Tenho azar no amor. Fiquei doente, feia, meu marido arrumou outra, está esperando eu morrer para casar com ela. Meu esposo me afirmou que fica com a nossa filha, mas não com meu filho. Conversei seriamente com meu médico e ele foi sincero comigo. Não tenho como me curar, tenho pouco tempo de vida. Achei então que Nicolás Neto deveria ficar com o senhor. Eva fez outra pausa, estava ofegante, falara muito e certamente estava nervosa. O senhor Nico não a interrompeu, surpreso, não conseguiu dizer nada. Ficaram calados. Eva se recompôs e voltou a dizer. Compreendo que o senhor deve estar surpreso. Para confirmar o que estou dizendo, aqui estão algumas provas. Entregou a ele um envelope grande. O senhor Nico abriu e viu que nele continha fotos e papéis. Que é isso? Perguntou ele. Fotos que Niquinho e eu tiramos durante o nosso namoro, eu grávida e durante o parto. Aí estão também cartas que ele me escreveu falando do filho e, o mais importante, um exame de teste de paternidade que comprova que meu filho era dele. O senhor Nico não conseguiu prestar atenção nas explicações dela, estava atordoado. Estou hospedada, disse Eva, no grande hotel na cidade com meu filho, seu neto. Entendo que está sendo difícil para o senhor aceitar o que digo e compreenderei se duvidar. Estaremos à sua disposição para fazermos outro teste. Ficarei na cidade por uns dias, depois devo voltar por causa do tratamento. Por favor, não pense muito. Se o senhor não quiser meu filho, não sei onde deixá-lo quando morrer. Agora vou voltar ao hotel. O senhor Nico lhe estendeu a mão, ela apertou, não falaram nada. Ele chamou o Prudete, que veio rápido, pediu-lhe que acompanhasse a visita até o portão. Senhor Nico, posso entrar? Odete entrou no escritório e encontrou seu patrão sentado com o olhar parado. Estava muito confuso. Odete, você nem imagina o que fiquei sabendo, exclamou ele. Senhor Nico, me desculpe, não resisti e escutei atrás da porta. Estou chocada, mas esperançosa. Pode ser verdade. Ele nem a repreendeu. Compreendeu que Odete, curiosa, quis saber quem era a visita e o que ela queria. Sente-se aqui, Odete. Vamos ver esses papéis e fotos, convidou ele. Eva havia sido muito bonita e, nas fotos, Niquinho e ela pareciam sorridentes. E, em sequências, fotos de sua barriga aumentando. Havia também fotos do parto com Niquinho presente. Ele pegando sorridente e o recém-nascido. Entre os papéis, o xerox de um exame que comprovava que o menino era filho de Niquinho. Reconheceram que as cartas eram de Niquinho, algumas escritas à mão, outras à máquina, falando do filho. Que acha Odete? Perguntou o senhor Nico. O senhor deve investigar e rápido. Deve, amanhã cedo, ir a um laboratório. Porque o senhor não pede para aquele seu amigo, dono de um laboratório, fazer o exame. É melhor mesmo fazer na cidade vizinha, que é maior, para não haver falatório. Peça ao motorista da fazenda para levar Eva e o menino ao laboratório. As provas são muitas, mas é melhor verificar. Senhor Nico, Niquinho era esperto, não seria enganado facilmente. Se ele duvidasse, não registraria o menino. Seu filho deve ter gostado dessa moça, depois deve ter percebido que ela não era a pessoa ideal para ser sua esposa. Creio que pensava em sustentar o filho e vê-lo de vez em quando. Talvez esperasse o momento propício para dizer ao senhor. Telefone para seu amigo agora. Você, Odete, está resolvendo o problema para mim, afirmou ele olhando-a. Desculpe-me, disse Odete mas quero ajudá-lo. Não quero que seja enganado. Veja esta foto recente do menino. Que criança linda. Se o senhor a vir, talvez possa se enganar.
melhor é ter certeza, primeiro. Você tem razão e fez bem em ouvir atrás da porta. Vou seguir seu conselho. O Sr. Nico telefonou para o amigo e informou da possibilidade de ser avô. Farei com prazer esse exame para você e tentarei agilizar. Venha amanhã cedo. Saberemos pelo teste se você é o avô desse garoto, afirmou o dono do laboratório. Depois ele pediu para Odete telefonar para o hotel, falar com Eva e pedir para que ficassem prontos às 8 horas, que o motorista os levaria ao laboratório. Depois deu ordens para seu motorista buscá-los. Decidiu que iria sozinho no seu carro, e mais cedo, pois não queria encontrar Eva e o filho. O Sr. Nico não quis jantar, ficou olhando as fotos e releu muitas vezes as cartas. Será, meu Deus, que é verdade? Pensou agoniado. Demorou a dormir. Quando adormeceu, sonhou com Lilian. Estava num jardim e ela lhe apareceu com aparência jovem, sadia e linda e lhe disse: Nico, querido, você tem um descendente. Niquinho está comigo e você ficará com o fruto dele. Terá companhia, meu amado. Aí, ele brincava com uma criança loura, que o chamava de vovô. O sonho alegrou. Esperançoso, fez o exame. Aguardou ansioso o resultado. Saiu pouco de casa e atendia a todos os telefonemas. Não conversou mais com Eva, nem foi vê-los. Mas ficou informado. O proprietário do hotel, que era seu amigo, lhe contava tudo o que a criança faziam. Ela está doente mesmo, informou o hoteleiro pelo telefone. Come pouco e parece cansada. O garoto é quieto, tem o olhar triste e é obediente. Eles ficam muito no quarto. A camareira me disse que a moça permanece muito tempo deitada, e o menino brinca sozinho. Ela tem telefonado para o exterior. Quando seu amigo telefonou e deu o resultado do exame, o Sr. Nico sentiu-se sufocado, seu coração disparou, chorou e riu ao mesmo tempo. Nico, você está me ouvindo? Repito, o garoto é seu neto. A porcentagem de erro é muito pequena. Examinei o teste que Niquinho fez e pareceu-me ser idôneo. Com esse resultado posso lhe garantir que o garoto é seu neto. Parabéns. Eu agradeço, o Sr. Nico gaguejou emocionado. Mando o resultado pelo correio ou você manda pegá-lo? Vou pedir ao meu motorista para pegar. Obrigado. Quando se recompôs, chamou por Odete e contou a ela, e ambos choraram. Odete, o garoto é mesmo meu neto. Muito obrigado, meu Deus. Vou buscá-lo. Calma, Sr. Nico, aconselhou Odete. É melhor o senhor ir ao hotel e conhecê-lo. Ele é pequeno e pode estranhar. Nicolás não conhecer. Você tem razão. Vou visitá-los. Comprou flores para Eva e foi para o hotel. Pediu na portaria para subir ao apartamento em que estavam hospedados. Ela concordou em recebê-lo e em instantes o Sr. Nico estava batendo a porta. Entre, por favor, Sr. Nico. A porta está destrancada. Reconheceu a voz de Eva. Entrou. Viu-a sentada numa poltrona e com roupa simples e sem maquiagem, parecia mais doente. Um garoto estava brincando sentado no tapete. O Sr. Nico entregou as flores para ela, que agradeceu. Ele não conseguia falar, olhava ora para um, ora para outro. O senhor com certeza teve a confirmação que é o avô de Nicolás, não é? Ele concordou com um movimento da cabeça. Eva perguntou ansiosa. O senhor ficará com ele? Sim. Quero muito seu filho, meu neto, comigo. Nicolás. Este senhor é seu avô, o senhor Nico, de quem a mamãe já lhe falou. Cumprimente-o, Eva falou em outro idioma. Bom dia, senhor Nico, falou o menino com sotaque. Eva explicou. Meu filho foi criado em outro país e não fala nosso idioma. Esses dias que passamos aqui no hotel tentei ensiná-lo e ele somente fala e compreende poucas palavras. O garoto ficou olhando o avô e estendeu a mãozinha, que o senhor Nico beijou esforçando para não chorar de emoção. Meu neto, pensou, com vontade de abraçá-lo e beijá-lo. Posso levá-lo para um passeio? Perguntou o senhor Nico. Pode. Almocem juntos e, se o senhor quiser, leve-o para conhecer sua casa e traga-o à noite. Vamos fazer isso por 2 dias para não assustá-lo. Seria bom se tivéssemos mais tempo para Nicolás se acostumar com o senhor, mas tenho de ir embora,
Não estou me sentindo bem. Precisa de alguma coisa? Não quer fazer o tratamento aqui? Posso ajudá-la financeiramente? Perguntou o Sr. Nico solícito. Obrigada, respondeu Eva, agradecida. Já iniciei o tratamento lá e tenho outra filha. Deixar o Nicolás está sendo difícil para mim, porém quero acreditar que ele ficará bem. Financeiramente, posso ficar com o dinheiro que Niquinho deu ao nosso filho? Pode, Eva. Ou melhor, deve ficar. Esse dinheiro, que eu não sabia onde estava, é seu. Nicolás, como meu neto, será meu herdeiro. Nada de material faltará a ele, sou rico. O senhor o amará, cuidará bem dele. Apreensiva Eva quis saber. Farei isso sim, respondeu ele com sinceridade. Niquinho preferiu jogar a culpa em mim para encobrir sua irresponsabilidade. Com certeza, você não era a nora que eu idealizava, mas aceitaria. Niquinho com certeza foi apaixonado, mas não amou verdadeiramente. Sou uma boa pessoa. Era sozinho até saber da existência de Niquinho neto. Vou amá-lo. Não, já o amo. Cuidarei do meu neto com muito carinho. Pode ficar tranquila. Eva sorriu tristemente. Não tinha opção senão acreditar. O Sr. Nico convidou o neto para um passeio. A mãe pediu-lhe para ir e ele, obediente, deu a mão ao avô. Nicolás olhava tudo, às vezes curioso, outras, indiferente, quase não sorria. O Sr. Nico fez de tudo para alegrá-lo. No almoço, comeu o que Odete lhe ofereceu. Não entendia o que o garoto falava, e o Sr. Nico pronunciava somente algumas palavras no idioma em que o neto se expressava. Foi um dia maravilhoso para o recém-avô, ele estava muito feliz. Deixou o netinho no hotel à noite e quando retornou à sua casa, Odete o informou. Senhor, tomei a liberdade de pedir ao Sr. Ramiro, aquele seu amigo dono de uma escola de línguas, uma professora para estar aqui amanhã. Ele me falou de Ada, uma professora aposentada que quer voltar a trabalhar. Conheço-a, é uma excelente pessoa e gosta muito de crianças. Ela não só será intérprete, como ficará durante o dia aqui como babá de Nicolás. Combinei com ela ordenado, é alto, mas valerá a pena. Senão, não saberemos o que o garotinho quer. Ótimo, Odete. Muito bem, exclamou o Sr. Nico rindo. Você tomou mais alguma providência? Sim, senhor. Telefonei para a loja de brinquedos e pedi para eles me mandarem uns 10 brinquedos que os garotos de 6 anos mais gostam. Também pedi para a Vicentina nos arrumar mais uma empregada. Vamos arrumar um quarto para ele. Pensei em alojá-lo no aposento que era de Niquinho. Vou trocar alguns objetos para parecer quarto de criança. O senhor está de acordo? Odete, o que seria de mim sem você? Pensou em tudo, obrigado. No outro dia, cedo, Sr. Nico buscou Nicolás para passar o dia em sua casa. O menino estava mais descontraído. Quando iam almoçar, Ada chegou. A babá era uma senhora de 47 anos, de aspecto bondoso e foi logo conversando com o menino na língua que o garoto falava. Ele sorriu e ficou aliviado por ter uma pessoa que o compreendia. Durante o almoço, Ada falou. Senhor Nico, ele está falando que não gosta deste prato, que prefere comer mais legumes. É melhor colocar os alimentos na frente dele e deixar que meu neto escolha o que quer comer, determinou o Sr. Nico. No começo, é melhor Odete fazer comidas com que ele estava acostumado. Vamos introduzir as nossas aos poucos, opinou Ada. Isso mesmo, concordou o dono da casa. Ada, pergunte a ele se gosta de mim. Ada perguntou e traduziu a resposta. Ele o acha muito agradável. A mãe dele disse para ele gostar do senhor. No outro dia, às 10 horas, o Sr. Nico foi buscar o neto para ficar definitivamente com ele. Encontrou Eva com o rosto inchado de chorar. Despediu-se dela. Vou cuidar bem dele, prometo-lhe. Juro pelo meu filho. Obrigada, Eva exclamou emocionada. Eva, falou o Sr. Nico comovido traço, meu motorista vai levá-la ao aeroporto e já paguei o hotel. E se precisar de alguma coisa, de dinheiro, me avise. Posso ajudá-la. O dinheiro que Niquinho deu ao Nicolás à conta conjunta comigo, será o bastante. Senhor Nico, quero lhe informar que possuo alguns bens, imóveis que vou deixar para minha filha. Infelizmente,
Meu marido casou-se comigo interessado no que eu tinha e no que Niquinho me deu. Creio que meu marido aceitou ficar com nossa filha por ela receber os aluguéis. Ele não poderá vender nada, mas poderá usufruir o dinheiro que ela receberá. Deixei os bens somente para ela porque achei melhor para Nicolás. Tive medo de que, se meu filho também os herdasse de mim, algo ruim poderia lhe acontecer, porque se Nicolás morresse minha filha seria beneficiada. Devo ter cautela com ele? Perguntou o Sr. Nico preocupado. Não sei, o melhor é não ter contato com ele. Quando Nicolás ficar adulto, ele deve procurar a irmã e ajudá-la se ela precisar. Se meu marido procurar o senhor e lhe pedir dinheiro, não dê e desconfie dele. É uma pessoa falsa e sem caráter. Eva beijou o filho e recomendou-lhe que, pelo que o Sr. Nico entendeu, fosse obediente. De mãos dadas, o avô e o neto ficaram olhando a partir. Ada foi encontrar-se com eles e seguiram para uma sorveteria. Para distraí-lo, foram passear na praça, almoçaram e Ada traduziu o que ele queria. Foram à tarde passear no lago. Ada aproveitava para ensiná-lo a falar a língua do país em que agora moraria. O avô percebeu que o neto aprendia rápido. Odete cuidou de tudo para receber do melhor modo o garoto. À noite, o quarto estava pronto. O Sr. Nico e Ada acompanharam Nicolás ao seu quarto. Ada, diga a ele que todos os brinquedos são dele e se quiser mais algum, é só pedir. Depois de falar e escutar a resposta, Ada informou. Sr. Nico, ele agradece por tudo. Só que não quer dormir sozinho. Estava acostumado a dormir com a irmãzinha e nesses dias que ficou no hotel com a mãe. O proprietário da casa pensava num modo de resolver o problema quando Ada ofereceu. Sr. Nico, se quiser, posso dormir aqui. O quarto é grande, há espaço para colocar mais uma cama aqui. Como o senhor sabe, moro com meus filhos e eles infelizmente querem me ver longe. A casa é pequena e com certeza, os estorvo. Poderei ficar aqui o tempo que o senhor quiser. Acho que é a solução. Durma aqui, por favor, pediu o Sr. Nico. Nicolás ficou contente. Ele gostou de Ada e de Odete. A babá mudou-se para a mansão e dormia no quarto com Nicolás. O menino tinha pesadelos e, quando isso ocorria, ele acordava chorando, apavorado e com medo. Ada acendia a luz, acariciava-o, mimava-o e ele voltava a dormir. Como a situação persistisse, o Sr. Nico insistiu, e ele contou o sonho que se repetia. Vovô, sonho que estou sozinho num lugar fechado. Um homem de capuz com uma faca se aproxima, a faca brilha e eu grito. Outras vezes estou amarrado e em outras eu corro e o homem também corre atrás de mim. Sempre é o homem de capuz preto e não vejo seu rosto. Por 2 vezes no sonho escutei uma voz de mulher que carinhosamente me pedia, calma, Nicolás, seu avô protegerá você. Esses pesadelos vão terminar. Não se deixe impressionar, meu querido, vovô cuidará de você, prometeu o Sr. Nico. Os 3, Odete, Ada e o Sr. Nico faziam de tudo para distrair Nicolás, convidavam garotos da idade dele para ir à mansão e brincar com ele, faziam festas. O avô comprou para o neto 2 cãezinhos, um coelho e passarinhos. Ele gostou muito dos animais e sorria contente quando brincava com eles. Mas, às vezes, o garotinho ficava saudoso, sentia falta da irmãzinha e da mãe. Falava quase todos os dias com sua mãezinha pelo telefone. Uma noite, depois de conversar com a mãe, Nicolás disse: Vovô, mamãe quer falar com o senhor. Ele atendeu. Eva falou com voz enfraquecida. Senhor Nico, sinto-me tranquila porque sei que Nicolás está bem com o senhor. É a última vez que falo com ele, estou muito mal e com dificuldades para falar. Expliquei a ele que partirei e que não vamos mais conversar. Obrigado. Desligou antes que ele pudesse responder. Nicolás ficou pertinho do avô e chorou baixinho. O Sr. Nico abraçou-o e beijou-o. Emocionados, nada conseguiram falar. Dias depois, receberam a notícia de que Eva havia falecido. O padrasto de Nicolás nunca ligou, nem para dar notícias da irmã. Com muito carinho, os moradores da mansão conseguiram fazer de Nicolás uma criança feliz. O Sr. Nico não conhecia o padrasto do neto, mas não gostava dele, achava que ele fora muito enérgico com o menino. Fazia 20 dias que o garoto estava na mansão quando, numa tarde em que estavam na sala,
Ele esbarrou numa estatueta, que caiu e quebrou-se. Ele ficou parado, olhou assustado para o avô e perguntou: "Devo ir para o quarto, de castigo? O senhor está bravo comigo?" "Querido", respondeu o avô calmamente, "todos nós estamos sujeitos a acidentes. Não gosto quando quebram objetos por querer. Você não viu a estatueta e esbarrou nela. Não estou bravo nem chateado. Você não ficará de castigo. Odete limpará a sujeira e nós dois vamos passear. Há um circo na cidade e vamos logo mais ao espetáculo. Você quer ir?" "Vovô, amo o senhor", exclamou o menino sorrindo e o abraçou. "Meu neto, comigo você não precisa ter medo. Nunca vou ficar bravo com você. Se fizer algo que não deve, conversaremos. Esta casa é sua." Os moradores da casa passaram a viver em função daquela criança adorável. O senhor Nico reformou o prédio da pré-escola, e Nicolás passou a frequentá-la. Ada, no começo, ia junto, mas 2 meses depois o garoto já se expressava bem e não precisava mais de intérprete. Também com recursos próprios, o senhor Nico estava reformando a escola porque no ano vindouro o neto cursaria a primeira série. Conversou com a diretora. "Quero que na classe do meu netinho haja somente 15 alunos e que estes sejam os mais capazes. Para isso, darei à escola uma razoável mesada. Peço que as professoras dele sejam sempre boas profissionais." Ele conseguia tudo o que queria com seu jeito de pedir, dando algo em troca. A reforma ficou cara, e não foi somente o neto que se beneficiou, mas todas as crianças que estudavam ali. A diretora garantiu que o atenderia. Na cidade das fábricas, havia boas escolas particulares, mas ele não queria que o neto viajasse ou que ficasse longe dele. "Fernando", pensou o senhor Nico, lembrando da indagação de César quanto ao herdeiro. Ele ficou confuso com a visita de Eve, tão ansioso com a espera do resultado do exame, que só comentou sobre o neto com Odete e Francisco. Quando teve certeza de que tinha um descendente, ficou tão eufórico que somente pensou em agradar e conquistar o garoto. Mas a notícia se espalhou, apesar de querer mesmo que todos soubessem. Fernando veio visitá-lo e pediu para conversarem no escritório. "Titio, é verdade que Niquinho teve um filho?" O tio, contente, informou de tudo. "Puxa, titio, por que não me contou? Soube por terceiros." "Desculpe-me, Fernando. Não fiz por mal. É que foi tudo tão inesperado." "Como fico, titio? Até os empregados da fábrica já me perguntaram. Senti-me mal por responder que não sabia." Fernando falou de cabeça baixa. O senhor Nico constrangeu-se. Achou que agira errado com o sobrinho. Respondeu tomando uma decisão naquele momento: "Meu sobrinho, você é competente e eu seria um irresponsável se não o admirasse e não desse valor à sua capacidade, honestidade e inteligência. Continua sendo meu braço direito, o diretor da fábrica. Garanto a você que lhe darei o merecido. Não se zangue comigo." "Vou tentar, titio. Quando o senhor me deu emprego com um bom salário, fiquei muito grato e trabalhei fazendo jus aos meus dividendos. Quando o Niquinho faleceu, sem interesse algum, tentei ajudá-lo. Quando me fez seu herdeiro, trabalhei muito para o merecer. Estou me esforçando para alegrar o senhor, mas não sou hipócrita para dizer que estou feliz não sendo mais o futuro dono. Vou pensar, titio, no que vou fazer. Aprendi com o senhor que, em decisões importantes, deve-se ponderar. No momento, a minha vontade é pedir minha demissão e procurar outro emprego." "Não faça isso, Fernando", rogou o senhor Nico. "Por favor. Pense nessa possibilidade somente depois das minhas decisões." Fernando saiu sem se despedir. O senhor Nico achou que não agira mesmo corretamente com seu sobrinho. Telefonou para um amigo, seu advogado, e pediu: "Maciel, quero anular meu testamento e fazer outro. Quero que faça tudo muito bem feito. Meu neto é agora meu herdeiro. Quero já, no momento, dar ao Fernando 25% das ações da fábrica de tecidos e passar para o nome dele algumas propriedades." O senhor Nico reuniu-se muitas vezes com o advogado e, quando o novo testamento ficou pronto, foi à fábrica de tecidos conversar com o sobrinho. "Fernando", disse ele, "aqui estão alguns documentos.
Quero que você os analise e ficarei muito contente se você aceitar. Abriu um envelope e foi tirando papéis, explicando: fiz um Novo Testamento, anulando o primeiro, que o indicava como meu herdeiro. Deixo tudo para Nicolás, meu neto. Beneficiava algumas pessoas no primeiro, neste, passei em cartório e registrado o que queria deixar para alguns empregados. Você, Fernando, é dono de 25% da fábrica e continua a administrá-la como sempre fez. Aqui estão também alguns documentos de algumas propriedades que transferi para seu nome, a casa em que mora, a da praia, que Isabelle, sua esposa, tanto gosta, apartamentos e terrenos. Estou também aumentando seu salário. Desculpe-me, Títio. O senhor como sempre me surpreendeu. Obrigado. Abraçaram-se comovidos e Fernando enxugou os olhos lacrimosos. Fernando, pediu o senhor Nico traço, marque agora uma reunião com os chefes de seções. Quero comunicar-lhes a minha decisão. Meia hora depois, na sala de reuniões, o senhor Nico explicou suas decisões e elogiou a administração do sobrinho. Deixou claro que era Fernando quem mandava na fábrica. Fernando ficou contente e pediu ao tio para conversar. Títio, esses dias não foram fáceis, parecia que os empregados zombavam de mim, desafiavam-me. Ninguém me defrontou, mas por não me impor, por me sentir diminuído, achava que eles riam de mim. Não tinha mais vontade de trabalhar. Em casa, também foi complicado. Infelizmente, passei a eles a imagem de que seria dono de tudo e eles meus herdeiros. Yuri chorou sentindo ao me contar que um dos seus amigos riu dele e caçoou. E aí, Yuri, preparado para ser pobre? Estudará em outro colégio? Este é muito caro. Vai mudar de casa? De bairro? Isabelle reclamou sentida. Não é justo achar que tudo seria nosso e cuidar com tanta dedicação para depois tudo ser tomado. Nossos sonhos foram destruídos. Minha filha mais velha, Estela, chorou muito dizendo-se inconformada de ter de mudar de casa e de escola. Mas Mariane, nossa caçulinha, ponderou que nada disso aconteceria. Deveríamos ficar alegres por tio Nico ter encontrado um neto. É justo que tudo seja do menino. Não acho que Titi não dê ao papai o que ele merece. Não vamos sofrer antecipado. Depois, papai é competente, trabalhador e honesto, e se precisar sair da fábrica, achará outro bom emprego. Títio, eu tenho de lhe pedir desculpas. Não confiei na sua justiça. Vou telefonar para casa e com certeza todos ficarão felizes. Isabelle gostará muito de saber que a casa da praia é nossa. Mas não quero que meus pais saibam disso, senão eles se apossarão dela. Estou feliz, Títio. Fernando, disse o senhor Nico traço, conhecendo você, sei que logo terá dinheiro para comprar as outras ações da fábrica. Tenho ainda 52% e as venderei a você. O restante, como sabe, estão repartidas entre 12 acionistas e creio que não terá dificuldades para comprá-las. Fernando voltou a ser o que era, competente e trabalhador. O tio não tinha queixas dele. Seu amigo advogado, Maciel, fez, na opinião do Sr. Nico, um testamento bem feito. Se ele morresse, seu herdeiro seria Nicolás. Fez exame de sanidade e anexou 3 exames de laboratórios diferentes comprovando que o garoto era realmente seu neto. Se ele falecesse antes de o neto completar 21 anos, a fazenda e a fábrica de ração seriam administradas por 2 empregados gerentes sob a supervisão de Maciel. A fábrica de tecido, se Fernando não a tivesse comprado, ficaria sob sua administração. O Sr. Nico deu a empregados de confiança, os que eram amigos, imóveis. Ficou somente na cidade pitoresca com a casa em que morava e a fazenda. Para que esperar morrer para dar a eles o que quero? E melhor que recebam agora para que possam desfrutar, pensou ele. Ele tinha uma soma aplicada, mas, como ultimamente trabalhava muito e gastava pouco, tinha deixado mais dinheiro aplicado em diversos bancos. Transferiu todo esse dinheiro para o neto. Estou menos rico e muito mais feliz, concluiu. O Sr. Nico era benemérito, ajudava creches, escolas, asilos e era o grande benfeitor de um orfanato na cidade Encontros. Ficou emocionado quando deu aos seus empregados os imóveis. Realmente era merecido. Odete ficou muito feliz, dizendo comovida:
O senhor está me dando a casa da esquina? Não posso aceitar. Vai aceitar sim. Não fiz nada para merecer esse presente. Fez, Odete, e o melhor, sem esperar nada em troca. Vou deixá-la alugada e depositar o dinheiro no banco para meus netos. O senhor Nico estava muito feliz. Ficava muito com o neto, mas voltou à sua rotina de trabalho. Estava na fazenda, quando Odete lhe telefonou avisando que sua irmã, Neiva, e o marido Ari, tinham ido conhecer o garoto. Dona Neiva, informou a empregada ao senhor Nico trouxe 2 presentes para Nicolás e estão na sala conversando. Fique junto, Odete, não os deixe sozinhos com o menino. Eu vou rápido. E foi mesmo. Quando entrou na sala, a irmã sorrindo cumprimentou. Oi, Nico, viemos conhecer seu neto. Que garoto lindo. Oi, respondeu o senhor Nico secamente e, olhando para o neto, ordenou, Nicolás, vá com Odete para a cozinha, por favor. O menino olhou para o avô e, ao vê-lo sério, saiu rápido com a empregada. Por que vieram aqui? Perguntou o dono da casa nervoso. Vocês sabem que não são bem-vindos. Estão proibidos de entrar em minha casa. Pensei que agora seria diferente. Há o garoto e você com certeza precisará dos conselhos de uma mulher, já que não há nenhuma aqui, respondeu Neuva em tom de deboche. Ele achava que a irmã desconfiava de que ele poderia ter algum problema. Mas os dois não sabiam, porque, se soubessem, que ele era impotente, com certeza o chantageariam para guardar segredo. Você se engana, respondeu o dono da casa. Tenho Odete e contratei uma babá. Não necessito de seus conselhos maldosos que, com certeza, somente nos prejudicariam. Saiam e não voltem mais. Não os quero perto do meu neto. Você é ingrato, gritou Neiva. Viemos aqui com a melhor das intenções e nos expulsa pela 3ª vez. A primeira em defesa de sua esposa, aquela sonsa, a segunda, pelo Niquinho. Você merece sofrer para compreender o valor do nosso afeto. Meu marido e eu viemos aqui oferecer ajuda. Você é mau. A vida com certeza o ensinará. Cuidado, Nico, sou sua irmã, mas posso esquecer esse parentesco e me vingar. Veja como fala. Poderá ficar sem sua mesada, o senhor Nico falou vermelho de raiva. Como sempre nos ameaça, Ari intrometeu-se na discussão. Somos seus únicos parentes e nos trata mal. E esse garoto que você fez seu herdeiro pode bem não ser seu neto. Você acha que essa mulher, a mãe dele, era honesta? Eles estão enganando. Não julgue os outros por você, gritou o senhor Nico. Vamos, querida. Saiamos daqui antes que seu irmão nos enxote a pontapés, falou Ari raivoso. Vamos. Não volto mais aqui a não ser que me implore. Você me paga por mais essa ofensa, Neiva falou limpando os olhos com um lencinho, fingindo chorar. Saíram e logo em seguida Nicolás e Odete entraram na sala. Não entendi o que falaram, vovô. Eles são pessoas más. Não sei, meu neto. Mas são pessoas em quem não devemos confiar. Acho que não são amigos, respondeu o avô. O senhor Nico ficou por dias apreensivo com as ameaças da irmã. Ela, pelo menos no passado, cumpriu o que dizia. Fazia desde menina algumas vinganças como ter matado a gata da vizinha, colocado sal no doce da cozinheira, delatado uma colega de colégio. Esse instinto mau de minha irmã deve ter passado, pensou ele. Havia discutido com a irmã inúmeras vezes, mas antes ela nunca o havia ameaçado. Ficou mais preocupado quando contou o incidente ao Fernando. É melhor se precaver, titio, meus pais são. Como achar um adjetivo para eles? É triste, para mim, ter de admitir que eles são irresponsáveis, ingratos e até maldosos. No ano passado, sabendo que estávamos passando uns dias na praia, foram para lá e logo aprontaram. Brigaram com Isabelle. Depois de muitas discussões, minha esposa os expulsou e eles foram embora. Isabelle foi tomar banho, caiu no boxe e quebrou o braço. Fui ver o que a tinha levado a cair e vi que o boxe estava oleoso. Meus pais negaram, mas com certeza foram eles que jogaram óleo para que ela escorregasse. No mês passado, tive de ir com um advogado ao tribunal de pequenas causas para defendê-los. Foram acusados por um vizinho de terem matado seus 2 cães após uma discussão.
Depois de uma ligeira pausa, Fernando continuou a falar. Titio, os momentos felizes que recordo da minha infância foram os que passei com o senhor. Quando pequeno, quis que a minha mãe fosse tia Lilian. O que aprendi ao ser desprezadas pelos meus pais foi que eu tenho sido bom pai.